Então, ao Rio Grande do Sul agora para conversar com o nosso repórter e entender um pouquinho melhor. O David de Tarso vai explicar para a gente o que é que está acontecendo a partir do contato das pessoas com a água suja, o que é inevitável, não é, David? Muitas vezes é inevitável o contato, aliás, pela quantidade de água acumulada, a gente tem visto, né? É inevitável que as pessoas entrem em contato com a água. Na água tem urina do rato, elas são contaminadas pela leptospirose e tem gente morrendo por causa disso. O David vai explicar um pouquinho mais desse episódio pra gente, mas não há como não ficar um pouco mais aflito sempre que a gente vai até o Rio Grande do Sul e ver você protegido por um guarda-chuva, meu amigo. Bom dia e bom trabalho por aí. Pois é, Rafael, bom dia também a você, a Lívia e a todos que nos acompanham. Tá garoando nesse momento, mas fato é que amanheceu chovendo, né? A gente mostrou que as chuvas de ontem provocaram alguns estragos, algumas áreas de alagamento, principalmente na capital gaúcha, em Porto Alegre. As pessoas então sofrendo com essa situação. Mostramos também que tem muito lixo e entulho acumulado pelas ruas de toda Porto Alegre. Então, esse contexto contribui também para o entupimento das galerias fluviais. E diante desse cenário, em alguns pontos com a água baixando, as pessoas vão até os imóveis para fazer a limpeza desses locais para poder retornar. Só que nessa limpeza, sem os equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs, luvas, até mesmo aquelas botas que a gente tanto tem utilizado para fazer essa cobertura, realmente corre-se esse risco de contrair a leptospirose. E agora mais 2 mortes então foram confirmadas, um episódio de um homem de 57 anos em Cachoeirinha e o outro na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um homem de 50 anos também perdeu a vida. Já são 54 casos confirmados, então totalizando assim 4 mortes. O Ministério da Saúde até o dia 19 de abril tinha registrado 6 mortes em todo o país de leptospirose. Então causa bastante preocupação porque as pessoas aqui no Rio Grande do Sul estão contraindo a doença e isso, claro, chama bastante atenção. Por isso que a gente até consultou um médico especialista, infectologista, o André Pirajá, para trazer mais detalhes para a gente sobre quais os sintomas que as pessoas precisam ficar atentas caso tenham tido contato com essa água contaminada e com a urina, né, que é misturada à água. Então realmente causa essa preocupação e até mesmo o risco de contração da doença. E a gente vai acompanhar em detalhes então a entrevista. A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida principalmente quando há situações específicas como enchentes ou através mesmo de lamas. Há a transmissão da leptospira, que é a bactéria que ocasiona a leptospirose. Ela entra através da pele sadia, mucosas ou pequenas lesões. Os sintomas aparecem geralmente de 1 a 7 dias depois da exposição. Em alguns casos pode acontecer até 30 dias depois. E os sintomas inicialmente são muito inespecíficos. Febre, dor no corpo, com predomínio de dor geralmente na panturrilha. E nos casos mais graves, pode aparecer com o quadro de uma icterícia, que é aquele amarelão dos olhos, e no caso da leptospirose é bem característico, é um amarelo esverdeado, insuficiência renal e hemorragias, principalmente a hemorragia pulmonar. Pois é, então a gente viu quais são os sintomas, as pessoas precisam ficar atentas. As 2 primeiras mortes, um homem de 67 anos foi no município de Travesseiro, também no interior, e o outro em Venâncio Aires. E não são só pessoas acima dos 50 que têm perdido a vida. Esse de Venâncio Aires, por exemplo, um homem também, ele tinha 33 anos de idade. Então a doença causa bastante preocupação aqui no Rio Grande do Sul. E não só quanto à leptospirose, outros episódios também de bactérias têm sido registrados. Eu conversei ontem até com um rapaz que estava relatando que realmente ajudou no salvamento e passou muito mal. Então, realmente nas fezes dele tinha presença de sangue. Então, é uma situação complicada diante desse contexto, porque essas doenças intestinais podem acontecer. Enfim, uma série de doenças que podem ser desencadeadas. E na fala do médico também, do André Pirajá, infectologista, ele enfatizou que os sintomas podem se manifestar após 30 dias. Então, daqui para frente, infelizmente, a gente pode ver crescer esse número de pessoas infectadas por leptospirose, viu, pessoal? Repórter David de Tarso conversando com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul. Agora 8h16.